Há inclusive um fato que eu achei interessante, quando da emancipação, o articulador José Lira encontra-se com Djalma Bessa, deputado nesse período. E Djalma Bessa pergunta para Zé Lira: Zé Lira, como é que você quer transformar um povoado em cidade? Aí o Zé Lira disse: e como vocês conseguiram transformar o Planalto na capital do Brasil? Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Divino Sertão. E hoje nós estamos na cidade de Jussara, Bahia, para fazer um vídeo falando um pouco mais do processo histórico desse território. Para isso, convidamos o professor Osvailton Nunes de Souza para ele nos explicar e deixar mais claro todo esse processo histórico da cidade de Jussara. Então, se você for daqui da cidade, ou então se está seguindo o nosso canal, se já passou por aqui, enfim, se tem familiar por esse território, então já compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. E é isso aí, vamos acompanhar um pouco mais desse processo com o professor Osvailton Nunes de Souza, professor e historiador daqui da cidade de Jussara. E é isso aí pessoal, estamos aqui com o professor de História Osvailton Nunes de Souza e vamos dar continuidade ao vídeo falando um pouco da história da cidade de Jussara, Bahia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos falar um pouco dessa cidade tão maravilhosa aqui do nosso sertão baiano? Com muito prazer. Professor, então para a gente iniciar esse bate-papo, essa aula de história, por que Jussara? Ou seja, qual é a origem do nome da cidade? Muito bem. A história do nome da cidade de Jussara remonta ao ano de 1962, ou mais precisamente, desde 61, um grupo de jussarenses vinham cogitando a possibilidade da emancipação do povoado de Chapada do Jacaré. Então, nós temos entre esses articuladores um camarada que não era jussarense, que talvez seja o principal articulador no sentido de criar o município. Era um paraibano chamado José Lira. Ele foi quem criou a ideia, foi quem lançou a ideia da criação, da elevação desse povoado à categoria de cidade. Então, Zé Lira, juntamente com Odilon de Souza Pereira, que veio a ser o primeiro prefeito, com Ney José da Rocha, também interessado na emancipação, mais um outro, que era inclusive o dono de uma pensão, da primeira pensão de Jussara, chamado Zuzu, juntamente com Miguel Alves Dias, pai do ex-prefeito Ailton Dias. Essas pessoas se reuniram para a criação do município de Jussara.
Tanto que o nome Jussara é uma criação do José Lira em homenagem ao presidente Juscelino. Olha, rapaz. E a esposa dele, Dona Sara. Então essa junção deu Jussara, um nome muito interessante. Interessante. Eu não sabia disso, viu? Então, no caso, pegou aí o início do nome de Juscelino Perfeitamente, com a esposa, Sara. em homenagem a eles, ficou a cidade Jussara, o nome Jussara. Rapaz, olha aí, tá vendo, pessoal? Então, professor, para a gente dar continuidade aqui, iniciamos falando um pouco já da modernidade, certo? Que foi o nome, como se deu a origem do nome. Então, voltando, como surgiu a cidade e os primeiros habitantes? Como foi esse movimento? Aí, meu irmão, a história já volta muito, porque nós temos que ver uma questão que aconteceu em 1841. Um camarada chamado Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, Certo. morador na passagem do Rio Verde, comprou parte da fazenda Santo Eusébio, o sítio Chapada e o sítio Recife. Neste primeiro momento, era conhecido como Chapada de Xique-Xique. Inclusive, Xique-Xique escrito com CH. Então, esse período de Chapada do Xique-Xique veio de 1841 até 1864, quando Honorato de Souza comprou essa mesma propriedade da mão do capitão Liberato Teixeira Palha e sua esposa, Dona Ana Teixeira Palha, residentes em Xique-Xique. E de 1864 até 1920 ficou conhecido como Chapada dos Honoratos, que foram os verdadeiros povoadores. Porque no período do Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, ele colocou uma pessoa para cuidar dos gados em Chapada e outro para cuidar dos gados em Recife. Então, era só pecuária a atividade neste primeiro momento. Como todo sertão era isso, a pecuária. Pecuária, Certo. perfeitamente. A agricultura era agricultura de subsistência, né? Então, quando em 1864 Honorato de Souza comprou esta propriedade, Recife e Chapada e parte da Santo Eusébio, então foi quando se deu verdadeiramente o povoamento desta comunidade. Dessa comunidade. Então, vieram 4 filhos de Honorato de Souza. O primeiro chamado José Honorato de Souza. Certo. Esse José Honorato de Souza foi pai de 13 filhos, que foram os verdadeiros povoadores do município de Jussara, do povoado de Jussara. Então, José Honorato de Souza, só para se ter uma ideia, era o pai de Eloy Honorato de Souza, que foi o que criou o povoado de Larga do Eloy. Ele também foi pai de Manuel Honorato de Souza, que foi o criador do povoado de Baixão dos Honoratos, que hoje pertence ao município de São Gabriel. Um irmão de José Honorato de Souza, chamado Sabino Honorato de Souza, teve também 9 filhos, onde um deles era chamado de Manuel Honorato de Souza. Vocês observem que eles gostavam de colocar o nome dos parentes nos descendentes, né? E esse Manuel Honorato de Souza, também conhecido como Necão, foi
o criador do povoado de Morros do Gino. Morro de Gino. Um outro irmão de Manuel Honorato de Souza, conhecido como Gregório Honorato de Souza, foi o criador do Morro do Gregório. Mais um outro irmão do Manuel Honorato de Souza, chamado José Honorato de Souza, apelidado de Dedé, este foi o fundador do Morro do Dedé. De modo que foi a partir daí que começou a verdadeira povoação da Chapada dos Honoratos. Certo. Agora, um item interessante. Tudo isso funcionou em redor da Aguada, que era conhecido como Tanque da Chapada, que hoje é aquele açude Que é o açude. existente lá, né? Olha aí. Todo esse desenvolvimento, povoado de Morro de Gino, povoado de Morro do Dedé, Dedé. Larga do Eloy, Larga do Cruzeiro, Recife, todos eles utilizaram daquela água do Tanque da Chapada, que se fala tão carinhosamente. Ou seja, o tanque é um ponto importante para esse povoamento. Perfeitamente. Porque sem água não existiria a vida. Exatamente. Naturalmente, eles não poderiam se desenvolver nesse ambiente. Então, nós vimos aí a fase Chapada de Xique-Xique, Chapada dos Honoratos, que veio até 1920. E um fato curioso é que, por fim, entre 1920 e 1962, ficou conhecida como Chapada do Jacaré. Isso porque, em 1918, houve uma epidemia de varíola. Naquele tempo era conhecido como bexiga. Sim. E essa varíola era de uma variedade um tanto perigosa, que era conhecida como bexiga preta. Essa doença começou a dizimar os chapadeiros. Olha aí. E quem tinha condição de se deslocar, então saiu para a vereda do Jacaré. Quando foi em 1920, 1919, 1920, eles retornaram. Aí o povoado ficou conhecido como Chapada dos que vieram do Jacaré. E, simplificando, ficou conhecido de 1920 a 1962 como Chapada do Jacaré. Quando em 1962 ela foi emancipada e passou a ser Jussara, como nós já vimos a explicação do nome Jussara. Eu observei que Jussara não teve uma origem como as outras cidades daqui da nossa região, que veio de outra, né? Ela foi como se tivesse de um povoado sozinha ali e chegou como hoje na Perfeitamente. Porque, se nós observarmos, Central, Uibaí, Tiririca, que hoje é próximo a Xique-Xique, Itaguaçu, todas elas foram originadas lá em Xique-Xique. Né? O Ibaí originou Presidente Dutra e São Gabriel. E Jussara foi um caso sui generis. Então, ela foi emancipada, passando de povoado para a cidade. Há, inclusive, um fato que eu achei interessante. Quando da emancipação, o articulador José Lira encontra-se com Djalma Bessa, deputado nesse período. E Djalma Bessa pergunta para Zé Lira: Zé Lira, como é que você quer transformar um povoado em cidade? Aí o Zé Lira disse: e como vocês conseguiram transformar o Planalto na capital do Brasil? Interessante. Rapaz, interessante essa então comparação. Então você observa com isso que o Zé Lira já tinha uma noção muito boa de mundo, de espaço, mundo, não é? Perfeito. Perfeito. Então eu achei interessante. Professor, então saindo um pouco aí da parte mais histórica, vamos dizer assim,
um passado longínquo e chegando aqui mais na modernidade, qual é a cultura da cidade? O que predomina aqui na parte social? Num primeiro momento, nós tivemos o reisado. Reisado. Inclusive o reisado de Eloy, que os contemporâneos sabem do que estou falando. Era um reisado extremamente dinâmico, muito bonito, muito bonito. Tínhamos o reisado, tínhamos o Bumba Meu Boi. Na vila de Recife, tínhamos a batucada. Nós hoje temos o 15 de agosto, né? 15 de agosto, que é o período em que se comemora a padroeira, certo, do município. Qual é a 15 de padroeira? agosto, Nossa Senhora da Conceição. Perfeito. E nós temos, inclusive, a famosa Festa da Cidade, que foi instituída desde 76 até Legal. hoje. Legal. Né? A Festa da Cidade. Isso acontece todo 27 de julho. Perfeito. Né? Todo 27 de julho. Agora, mais atual, nós temos a juventude aí com seu paredão. Nós temos a juventude com seu paredão, que é muito interessante. Inclusive, nós temos também as comemorações cívicas das escolas, né? E o São João. São João. Que é muito significativo. Essas festas mais tradicionais, assim, vaquejada, pega do boi, já teve por aqui? Na cidade? Nós tivemos uma vaquejada. Isso parece-me que em 1977 nós tivemos uma vaquejada. E a pega do boi, essa acontece todos os anos. E as cavalgadas, que essas estão acontecendo. Verdade. Tem muitas cavalgadas aqui mesmo. Muito continuamente. Professor, eu achei muito interessante, né? Me chamou muita atenção a origem da palavra, né? A origem de Jussara, né? O nome da cidade. Tem alguma outra observação que o senhor queria acrescentar sobre a cidade? Curiosidade? Vejam bem, em 1936 foi criada a Feira Livre. Certo. Isso aconteceu num domingo de Ramos, a primeira Feira Livre de Jussara. Em mais ou menos 1938, a comunidade feirante se organizou para fazer um barracão. Barracão era o nome do estabelecimento onde iam vender carnes, para a carne não ficar exposta, né, ao sol e aos ventos. Então construiu-se um barracão, que nós temos inclusive, olha aí, uma foto do barracão. Né? Nós temos uma foto do barracão, que ele foi destruído bem recente, mais ou menos em 76 por aí. Legal. Ele foi demolido. Legal. Né? Mas observe bem que o barracão já era sinônimo dos mercadões, né? Sim. Era o lugar onde eles achavam que podia ser mais higiênico na vendagem das carnes, do tocinho, das coisas desse tipo. Então foi aí que se deu a Feira Livre de Jussara. O barracão já foi uns 3 anos depois da Feira Livre. Ah, tá. Né? Então já vinha com a feira e o barracão surgiu depois. Exatamente, o barracão surgiu depois. Foi em qual local, mais ou menos? Localizado onde hoje é a loja do mestre Aurelino, conhecido como Lelé. Né? Certo. Mais ou menos na frente da casa da loja do Lelé era o barracão. Próximo da igreja ali, hoje tem o supermercado Destaque, ficava no fundo do supermercado Destaque. Legal. Professor, qual é a atividade
que se destaca na economia da cidade, daqui de Jussara? Eu creio que, em primeiro lugar, ainda continua sendo a agricultura. Né? Depois um comércio que a gente está vendo que está se fortalecendo, né? Um comércio que está se fortalecendo, mas nós temos a agricultura, pecuária e o comércio. Que é quem tem dado sustentação. Sem esquecer Certo. que a fonte de renda principal ainda é a dos aposentados. Os aposentados ainda são os que movimentam em maior sentido o comércio de Jussara. E a criação, a caprinocultura, ainda tem destaque, tem um certo destaque na economia? Sim. Foi inclusive criado a Coperge, Olha aí. que é uma cooperativa para dar sustentação aos criadores de caprinos e ovinos. Mas o que eu acho interessante é que, não sei se por desincentivo, a verdade é que está praticamente apagada a questão do fornecimento dos animais para a cooperativa. Porque nós, inclusive, vemos muitos carros saindo com esses animais com destino a Irecê, com destino à Feira de Santana, desprezando o abatedouro, inclusive, que se tem para caprinos e ovinos e suínos no município de Jussara. Então está tendo algo que precisa ser ajustado, no meu entender. Entendi. Pois bem, professor, então para finalizar, né, em sua opinião, qual é o potencial da cidade, né? Qual é o potencial de Jussara para o futuro, em termos de lazer, agricultura, na sua visão de professor, historiador, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Olha, com referência ao potencial de Jussara, é um fato extremamente interessante. Em 1976, fizeram uma pesquisa onde, em vários pontos do município de Jussara, disseram haver petróleo. Inclusive, um dos primeiros é na chegada, ali próximo ao posto, né, o posto de combustíveis. Ali mais ou menos já tem isso aí. No que diz respeito ao Morro da Fome, por exemplo, em 76 foi explorado lá algo que se desconhece, mas uma empresa estrangeira passou 6 meses explorando algo que o município não conseguiu descobrir o quê, né? De modo que é uma terra fértil. A pecuária do Cruel, como se chama, a pecuária do Cruel é uma pecuária que chama atenção, porque sem muita vacinação, sem muita medicação, nós encontramos animais extremamente sadios. Olha. Para a pecuária em primeiro lugar. E eu tenho certeza que quando os políticos resolverem fazer uma rodovia que ligue Jussara a Centro-Sé, olha aí, isso é importante. Vai ser um divisor de águas. Vai ser Jussara de antes e Jussara de depois da rodovia. Porque, acredito nisso. Isso é uma observação importante que o senhor colocou agora. Eu imagino que aí nós vamos... Ninguém segura mais a chapada. E ela vai voltar a ser a chapadinha de mel. É isso aí, professor. Então, pessoal, estamos aqui finalizando, né, mais um vídeo do nosso canal Divino Sertão. Eu agradeço demais, né, a disponibilidade do professor Osvair por estar recebendo o nosso canal aqui e falando um pouco mais da Jussara, né, a Jussarinha de mel, essa Jussara que todo mundo vem, gosta, se diverte, enfim, é uma cidade que tem também muito potencial, professor, a crescer aí. Eu vejo aquele açude também como um potencial em relação a lazer, enfim, é tudo de bom aí para a cidade de Jussara. Então, agradeço, muito obrigado. Se eu quer deixar alguma mensagem final ao jussarense, a todos que estão assistindo. Eu gostaria que nós dessemos prosseguimento a esse trabalho com
fazendo a história de Jussara em Excelente. vídeos. Pronto, perfeito. Conforme a aceitação desse aí, nós estaremos dispostos a contarmos, tintim por tintim, a história de Jussara do começo ao fim. Pronto, Ou melhor, perfeito. do começo até os dias atuais. Dias atuais. Então, nós vamos conversar mais sobre isso. Eu achei interessante. E o senhor está fazendo algum livro ou escrevendo algo sobre Eu já tenho um livro escrito, só falta a publicação. Olha aí, pessoal. Nós Então, temos, já fique atentos aí que vai nós sair. temos um esboço que o título é Jussara, Histórias e Memórias da Antiga Chapada do Jacaré. Olha Eu aí. espero que em breve a Em gente breve. esteja em condições de fazer a publicação dessa obra. E quando o senhor publicar, nós vamos anunciar e espalhar aí o livro do senhor no canal Divino Sertão. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Às ordens. E é isso aí, pessoal, estamos finalizando mais um vídeo do nosso canal Divino Sertão. Quero agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui, que deixaram o seu like. E é isso aí, então compartilha esse vídeo para mais pessoas ficarem informadas dessa história da cidade de Jussara, Bahia. Agradecer também ao professor Osvailton por estar disponibilizando o seu tempo, certo? Além disso, também agradecer a minha tia Di, que sem ela esse vídeo não poderia ser feito, justamente porque ela conseguiu intermediar, né, essa comunicação entre o professor e o canal Divino Sertão. Muito obrigado, Didi. Além disso, pedir para todos, né, seguir o nosso canal Divino Sertão, porque o nosso canal tem essa filosofia de compartilhar informações de toda a nossa região. Para você que quer ficar informado mais sobre o nosso canal, siga a nossa página no Instagram. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.